Durante 15 anos, Dalva teve certeza de que o marido a salvou depois de um acidente terrível e que nunca o abandonou desde então. Os parentes o chamavam de Homem de Ouro. Mas um dia, na biblioteca, enquanto folheava velhas coleções de jornais, Dalva deu de cara com uma notícia sobre aquele acidente e, ao ler a primeira linha, quase desmaiou. Antes de começarmos, escrevam nos comentários de onde estão nos assistindo. Esperamos que gostem da história de hoje. A manhã era das mais comuns, cinzenta, com uma garoa fina que não chegava a encharcar a rua, mas manchava os vidros das janelas. Dalva, ao sair de casa, nem pegou o guarda-chuva, apenas amarrou bem o velho lenço de lã no pescoço e ajeitou a bolsa no ombro. Até a biblioteca eram uns 20 minutos a pé, passando pelo quintal com o banco quebrado, pela padaria de onde sempre vinha aquele cheiro de pão quentinho, e passando por uma parada de ônibus, onde duas mulheres discutiam o preço da cebola perto de uma banca. Dalva as escutava distraidamente olhando as vitrines e pensava na sobrinha Alice. A menina tinha ligado na noite anterior pedindo ajuda com um trabalho da escola. A professora passara um projeto sobre jornais antigos da cidade, e Alice, como sempre, se lembrara na última hora. Titia, você adora esse tipo de coisa, por favor. Dalva sorriu ao telefone, disse que iria ela mesma, daria uma olhada no que havia nas coleções e de quebra tomaria um ar. Na biblioteca sempre era silencioso, silêncio que já é raro de se encontrar nos dias de hoje. Ao entrar, ouviu a porta pesada de madeira rangendo, sentiu os próprios passos ficarem mais cautelosos e logo percebeu aquele cheiro. Papel velho, levemente umedecido pela proximidade do porão, tinta seca há muito tempo entre as linhas, estantes de madeira limpas com pano. Ainda na semana anterior, sob o teto alto, pendiam lâmpadas de abajur verde em fios longos, cada uma projetando sobre a mesa uma mancha oval de luz. Atrás do balcão principal estava Dona Antônia, a bibliotecária, que Dalva conhecia há décadas, desde os tempos em que ela própria vinha até ali buscar romances de capa mole. Dona Antônia era magrinha, usava óculos numa corrente fina, vestia um casaco de tricô grosso e, sempre que via um rosto conhecido, erguia-se um pouco da cadeira, como se quisesse fazer uma reverência. Dalva, querida, há quanto tempo não te via? O que procura hoje? Jornais antigos, Dona Antônia. Minha sobrinha pediu para a escola. Tem coleções de quais anos? De anos bem antigos, tem sim, não se preocupe. Vou preparar uma mesa para você, lá perto da janela, onde tem mais luz. Dalva sentou-se junto à janela, colocou a bolsa na cadeira ao lado, desabotoou o casaco e sentiu o calor voltar depois da garoa na rua. Sobre a mesa já estavam pastas pesadas em capas marrons, amarradas com cordões. Delas vinha um cheiro seco de poeira e daquele papelão especial que tem cheiro de tempo. Dalva adorava tudo aquilo. Adorava desde criança, quando o pai a levava pela mão até ali e dizia que naquelas paredes não viviam livros, mas vozes. Agora o pai já não estava mais entre eles havia muito tempo, e da voz dele só restara esse hábito de vir até ali, sentar, desatar o cordão e abrir cuidadosamente a primeira página. Ela foi virando as páginas lentamente. Anúncios de venda de aparadores, notas sobre reparos em vias públicas, fotografias de alguma delegação, velhas propagandas de pasta de dente, dicas culinárias para donas de casa. Alice pedira algo interessante, alguma história curiosa para contar na sala de aula. Dalva ia anotando os títulos das sessões numa folha, separando marcadores. Do lado de fora, a garoa engrossava. Uma gota de chuva escorria pelo vidro em um caminho longo e sinuoso, e por isso, o salão parecia ainda mais silencioso e acolhedor. E tudo teria passado como um dia comum e tranquilo, se Dalva não tivesse aberto uma das coleções aleatoriamente, bem no meio. Seu olhar caiu no alto da página, na data, e aquela data a atingiu como se uma mão invisível tivesse pousado em seu peito e apertado de leve. Era exatamente aquele dia. Não parecido, não próximo, não por aí. Aquele mesmo dia, depois do qual sua vida tomou outro rumo.
O dia do acidente, 15 anos antes. A chuva naquela noite também era assim, uma garoa fina e desagradável. Ela voltava do trabalho num carrinho velho, levando para casa um saco de compras. E por causa da chuva ou de outra coisa, tudo virou de cabeça para baixo num instante. Depois, escuridão, mãos de alguém, uma voz que dizia: "Aguenta firme, aguenta, já estão vindo." E o longo período de hospital, gesso, soro, reanimação, curativos, fisioterapia. E durante todo esse tempo, Vitor estivera ao lado dela. Assim diziam, assim ela lembrava. Assim todos repetiam, durante 15 anos. Dalva permanecia sentada à mesa da biblioteca, olhando para aquela data. Por dentro ficou tudo frio e vazio, como se tivessem tirado todo o ar dela. Virou a página, depois outra, e na quarta página, bem no canto inferior direito, encontrou uma pequena notícia, bem curta, em 3 colunas, sob um título modesto, contando que, num cruzamento, à noite, houvera um acidente. Dalva aproximou a página da lâmpada, apertou os olhos e começou a ler. A notícia dizia de forma simples e seca: por volta das 8 da noite, num cruzamento perto de um antigo ponto de ônibus, um carro fechara outro. O culpado, dizia o texto, fugira do local. A mulher ferida fora retirada do carro destruído por um homem que passava por ali por acaso, um jovem chamado Sérgio Lopes. Foi ele quem chamou a ambulância, permaneceu ao lado da vítima até a chegada dos médicos e entregou aos enfermeiros a bolsa dela com os documentos. O nome de Vitor não aparecia na notícia. Nenhuma palavra, nenhuma menção ao marido ou namorado que supostamente a tirara do carro, chamara ajuda, não a abandonara. Dalva releu aquelas linhas, depois mais uma vez. As letras pareciam flutuar diante dos olhos, sem se organizar no sentido que ela precisava encontrar. Sérgio Lopes. Quem era Sérgio Lopes? Ela nunca, em toda a vida, tinha ouvido esse nome. Nem do marido, nem dos parentes, nem dos médicos. Ninguém jamais pronunciara esse nome na presença dela. E, no entanto, fora exatamente esse homem que, segundo a notícia, segurara sua mão enquanto ela jazia inconsciente no asfalto molhado. Fora ele quem entregara os documentos dela às pessoas de Jaleco Branoa. Fora ele quem permanecera ao lado dela até que a levassem. As mãos de Dalva ficaram frias como o vidro contra o qual a chuva batia. Ela apoiou as palmas na mesa, como se quisesse se agarrar a algo. No salão reinava o mesmo silêncio de biblioteca. Alguém perto de uma estante vizinha folheava cuidadosamente uma revista. No andar de cima, uma funcionária da limpeza passava com um balde. Mas para Dalva parecia que todo aquele som ficara do outro lado de um vidro invisível, e ali, dentro dela, tudo havia emudecido. Durante 15 anos, Vitor contava aquela história em toda reunião de família. Sempre dizia a mesma coisa, que naquela noite, voltando do trabalho para casa, vira o carro destruído, a reconheceu. Correu até ela, quebrou o vidro, atirou dos destroços com as próprias mãos, sustentou a cabeça dela enquanto a ambulância vinha. Dalva escutava isso 100 vezes. Escutava de olhos baixos, porque ela mesma não se lembrava de nada, e o marido contava cada detalhe com tanta segurança que era impossível não acreditar. A irmã Lúcia enxugava as lágrimas. O primo Geraldo batia no ombro de Vitor e enchia mais uma taça para ele. E a mãe de Dalva, já falecida, sempre repetia a mesma frase: "Filha, agradeça a Deus por ter um marido assim. Homem de ouro." Homem de ouro. Essa expressão se entranhara em Dalva como uma mancha que nunca sai completamente do tecido. Ela vivera com isso, com esse ouro, e pagara por ele todos os dias, não contradizendo, calando-se quando o marido voltava do trabalho carrancudo e jogava a pasta no canto, não discutindo quando ele dizia qual sopa ela devia fazer naquele dia, não respondendo quando ele, um pouco bêbado, atirava em suas costas a frase favorita: "Se não fosse por mim, você já não estaria viva." Essa frase pendia sobre a cozinha deles, sobre o quarto, sobre qualquer conversa que tivessem. Dalva a carregava como uma pedra pesada no pescoço, e pensava que assim devia ser,
porque uma mulher a quem deram uma segunda vida não tem o direito de reclamar. E agora, na notícia do jornal, estava escrito um nome estranho: Sérgio Lopes. E nenhuma palavra sobre Vítor. Dalva fechou a coleção lentamente, depois a abriu novamente, para se certificar de que não tinha visto errado. A mesma data, a mesma notícia, o mesmo nome. Ela tirou os óculos da bolsa, embora costumasse ler sem eles, e se inclinou mais para perto. As letras ficaram mais nítidas, mais claras, e por isso ainda mais dolorosas. Não havia nenhum engano. Era exatamente aquele acidente. Era o acidente dela. Dona Antônia passava justamente por ali, levando uma pilha de livros. Notou que algo mudara no rosto de Dalva. Parou, pousou os livros na ponta da mesa e perguntou baixinho: Dalva, está se sentindo mal? Quer que eu traga uma água? Não, não, Dona Antônia, não precisa. Dalva falava lentamente, como quem testa cada palavra na língua. Me diga, a senhora não se lembra? Aqui tem uma notinha pequena sobre um acidente perto do antigo ponto de ônibus, há uns 15 anos. A senhora não lembra se falaram sobre isso na época? Dona Antônia sentou-se com cuidado ao lado dela, ajeitou os óculos, olhou para a página, ficou em silêncio por um bom tempo. Depois ergueu os olhos para Dalva e algo estremeceu em seu olhar. Lembro como não lembrar. Na época muita gente comentava, mas só por pouco tempo. Sabe como é? Fazem alvoroço e depois esquecem. E você? Não é você aquela mulher? Dalva assentiu. Dizer algo em voz alta era difícil. Um nó se formava na garganta, e ela temia que, se abrisse a boca, fosse chorar ali mesmo, na sala de leitura, diante de estudantes que farfalhavam cadernos numa mesa mais distante. Eu mesma fiquei surpresa na época, continuou Dona Antônia em voz baixa, sem olhar para o rosto dela, como se entendesse que um olhar direto agora seria insuportável para Dalva. O rapaz que te resgatou era modesto. Não saiu por aí se exibindo, não foi contar aos conhecidos e depois ainda desapareceu por um tempo. Diziam que tinha adoecido, e em volta da sua história depois, quem não apareceu? Você estava no hospital, não viu nada. Mas eu lembro, minha irmã estava internada na mesma ala na época, então eu soube de tudo. Dalva quis perguntar mais, perguntar tudo de uma vez, mas a língua não obedecia. Apenas apontou o dedo para a notícia e pediu baixinho: Dona Antônia, pode me dar uma cópia? Exatamente desta página. Claro, querida, já faço. Fique sentada, descanse. Quer que eu prepare um chá lá nos fundos? Temos uma chaleira elétrica ali, não é do acervo. Não precisa, obrigada, só a cópia, por favor. Dona Antônia recolheu a coleção e foi até o balcão, e Dalva ficou sozinha à mesa junto à janela. A chuva, nesse meio tempo, quase parara. Ainda escorriam algumas gotas pelo vidro, mas do lado de fora já clareava, e era possível ver um menininho de casaco vermelho correndo pelo quintal, protegendo a cabeça com uma pasta. Dalva o observava e, por algum motivo, pela primeira vez em 15 anos, pensou: eu também já fui filha de alguém, aluna de alguém, namorada de alguém. Antes de Vítor, antes daquele acidente, antes daquela gratidão que a pressionara como uma lápide. Quando Dona Antônia trouxe a cópia, Dalva a tomou com as duas mãos, dobrou em 4 e guardou no bolso interno da bolsa. Não no bolso lateral, mas exatamente no interno, como se a escondesse de si mesma. Depois se despediu em voz baixa, fez um cumprimento à jovem sentada na mesa vizinha, vestiu o casaco e saiu para a rua. A cidade estava como sempre, cinzenta, molhada, tranquila. Na parada de ônibus, 2 velhinhas discutiam o horário. Junto à padaria, um homem de casaco surrado fumava, encostado na parede. De uma janela aberta de algum apartamento vinha o cheiro de cebola fritando. Tudo estava exatamente como pela manhã, quando Dalva ia para a biblioteca. Mas ela própria já era outra. Algo dentro dela tinha se quebrado, e ela ainda não entendia bem o quê. Uma coisa era certa: para casa, ela não voltaria de mãos vazias. Na bolsa perto do coração, havia um pequeno papel com o nome de um estranho:
Sérgio Lopes, e nenhuma palavra sobre o marido. No caminho, ela se lembrou, sem saber porquê, do primeiro ano de vida com Vitor depois do hospital. Como ele andava pela sala e dizia bem alto para a vizinha, que viera pedir sal emprestado: "Viu? Eu praticamente a tirei do outro mundo. Agora vou ficar cuidando dela até o fim. Não dá para abandonar quem é tão próximo." A vizinha sacudia a cabeça e dizia: "Ah, Vitor, você é um homem de ouro. Que Deus te dê saúde." Dalva, na época, estava no sofá de gesso e sorria fracamente, porque lhe parecia: "Sim, tive sorte, eu o tenho. E enquanto ele estiver ao meu lado, nada vai me acontecer." E agora na bolsa havia um papel que colocava em dúvida cada palavra daqueles relatos. Quando Dalva abriu a porta do apartamento, sentiu logo o cheiro de sempre: batata fritando, chá frio e uma leve fumaça de cigarro vindo da fresta da porta da sacada. Vitor estava sentado na cozinha, à mesa, na mesma camiseta que usava havia 3 dias, tomando chá numa caneca grande com a borda lascada. Ele nem virou a cabeça, só perguntou sem olhar: "Por que demorou tanto? Já estava pensando que você tinha se perdido." A voz dele era firme, com uma chateação entediada, como de alguém cansado de esperar o jantar. Dalva parou na porta da cozinha, apertando a bolsa contra o corpo. O bolso interno da bolsa pressionava seu cotovelo, como se ali não houvesse um papel, mas uma pedra incandescente. "Demorei na biblioteca", disse ela baixinho. "Estava procurando material para a Alice, da escola." "Fica correndo por essas bibliotecas como uma garotinha", murmurou Vitor, bebendo um gole da caneca. "Você nem lembra a quem deve a vida, né? A esposa que tenho, já quase pensionista, e fica correndo por aí." Era a frase dele, habitual, surrada como uma moeda velha. Antes, Dalva se encolhia ao ouvi-la, baixava os olhos, sorria culpada, dizia: "Lembro, Vitor, lembro." Mas hoje ela, de repente, olhou para ele com atenção, como se o visse pela primeira vez. Para a costura irregular entre o ombro e o pescoço dele, para a mão calejada com a aliança de casamento, para a mancha de chá na camiseta, e não disse nada. Apenas passou para o corredor, pendurou o casaco, colocou a bolsa cuidadosamente na estante e, por cima, como que por acaso, jogou seu lenço de lã para escondê-la. Vitor, atrás dela, continuava resmungando algo sobre a sopa ter esfriado e que seria bom esquentá-la, mas Dalva já não ouvia mais. Ficou parada diante do espelho do corredor, olhando para si mesma. O rosto estava pálido, os olhos cansados, mais fios brancos na têmpora. 15 anos de gratidão, 15 anos de silêncio. E ali estava, num dia comum e cinzento, numa biblioteca comum. Ela havia se deparado com um nome estranho e entendido que não conseguiria mais aguentar daquele jeito. Não naquela noite, não naquela mesa, não sob aquela frase dele. Primeiro precisava saber tudo, até o fundo, até a última linha, e só depois falar. Dalva respirou fundo, ajeitou novamente o lenço sobre a bolsa e foi para a cozinha esquentar a sopa. Naquela noite, Dalva quase não dormiu. Ficou deitada do seu lado da cama, virada para a parede, escutando Vitor roncar tranquilamente atrás dela, como ronca um homem cuja consciência já aprendeu, há muito tempo, a não perturbar o sono. No começo, Dalva tentou contar as badaladas do relógio da cozinha, depois contar a respiração, depois parou de contar completamente. Pela manhã, já sabia com certeza, iria investigar até o fim, até ver cada detalhe com os próprios olhos. De manhã, Vitor saiu como sempre, batendo a porta sem se despedir, deixando atrás de si o cheiro de cigarro e migalhas na mesa. Dalva esperou os passos cessarem na escada, serviu-se de chá, sentou-se junto à janela e ficou olhando longamente para os ramos nus das árvores no quintal. Depois se levantou, vestiu-se mais quente e foi de novo para a biblioteca. Dona Antônia parecia tê-la esperado. Quando Dalva entrou, ela se levantou imediatamente do lugar, chamou-a baixinho para o lado, perto da estante de enciclopédias, onde havia menos gente.
A bibliotecária tinha um cheiro de perfume de maçã e de calmante. Tirou do bolso do casaco uma caderneta gasta, foi virando as páginas, passando o dedo pelas linhas e finalmente disse: Fiquei pensando à noite, Dalva. Decidi que não tenho o direito de ficar calada. Aquela notícia foi escrita pelo seu Bento, nosso jornalista antigo. Há tempos ele não trabalha mais, mas é um homem teimoso, lembra de tudo. Aqui está o telefone dele, o fixo. Celular ele não usa, diz que não precisa. Dalva copiou o número numa folha com a mão tremendo. Os números saíam tortos. Dona Antônia pousou sua mão magra sobre a dela e acrescentou baixinho: Você só não se apresse. Ele, no começo, não vai querer falar com você. Se você disser a data, ele vai pensar. Se disser seu sobrenome, talvez aceite. Ele deve lembrar de você pelo sobrenome. Dalva saiu da biblioteca com uma estranha determinação por dentro, como se algo, pela primeira vez em muitos anos, pertencesse só a ela, não a Vitor, não à família, não ao costume. Em casa havia seu próprio celular, mas ligar dali era arriscado. Vitor tinha o costume de espiar o histórico de chamadas. Por isso, Dalva parou numa pequena papelaria perto da praça, onde a atendente deixava os clientes telefonarem no aparelho fixo do balcão em troca de uma taxa simbólica. Discou o número que tinha anotado. Por um bom tempo ninguém atendeu. Já ia desistir, quando de repente ouviu uma voz seca, quase rangente. Alô? Pode falar. Boa tarde. Meu nome é Dalva. A senhora Antônia, da biblioteca, me deu o número do senhor. Antônia? Que assunto eu teria com a Antônia? Seu Bento, eu queria falar com o senhor sobre uma notícia antiga. Um acidente perto de um antigo ponto de ônibus há uns 15 anos. Eu sou a mulher que foi resgatada do carro naquela vez. Do outro lado fez-se um silêncio tão denso que Dalva conseguiu ouvir as próprias pulsações na têmpora. Então seu Bento disse lentamente: Anote o endereço e venha hoje mesmo. Amanhã já não tenho certeza se vou querer conversar com a senhora. Ele morava do outro lado da cidade, num prédio antigo de 5 andares com a entrada desgastada. No saguão havia cheiro de umidade e de gatos. Na parede, alguém desenhara um barquinho a lápis. Dalva subiu até o 4º andar, parou diante de uma porta forrada de courino marrom, respirou fundo e tocou a campainha. A campainha não funcionava. Ela bateu na porta. Abriu um homem idoso e magro, de camisa desbotada e colete quente. Olhou para Dalva com calma, sem sorrir, como olham as pessoas acostumadas a avaliar antes de convidar. Entre, não fique na porta, está entrando vento. No apartamento de seu Bento havia uma quantidade enorme de livros, espremidos por todo lado. Estavam nas estantes, sobre as cadeiras, sobre a geladeira, até na janela, junto a um vaso de violeta empoeirado. Da cozinha de porta aberta vinha o cheiro de chá preto e de jornal velho. O anfitrião a conduziu por um corredor estreito e a sentou num banquinho junto a uma mesa de fórmica. No fogão estava uma chaleira de esmalte com uma lasca na lateral. Seu Bento a retirou, serviu 2 xícaras, colocou diante de Dalva um açucareiro e sentou-se de frente para ela, cruzando os braços. Bem, conte-me o que quer saber. Dalva abriu a bolsa, tirou a cópia da notícia e a colocou sobre a mesa. Seu Bento nem se inclinou. Olhava não para o papel, mas para Dalva. Eu me lembro dela. De memória, lembro de cada palavra. O que a senhora quer saber? Quero saber, disse Dalva lentamente, escolhendo as palavras, quem estava realmente dirigindo aquele outro carro e por que o nome do meu marido não aparece nessa notícia. Seu Bento deu um sorriso apenas com os lábios. Depois tirou do bolso do colete uns óculos com cordão. Colocou-os, olhou para a xícara como se houvesse algo interessante ali e começou a falar. Escrevi essa notícia 3 vezes. Sabe por quê? Porque a primeira versão meu editor cortou. Muitas perguntas sem resposta, segundo ele. A segunda versão foi para o arquivo, porque me pediram educadamente para não me meter. E a terceira, a que foi publicada, são 3 parágrafos secos, com tanta verdade quanto permitiram deixar. Dalva apertou a xícara com as 2 mãos. O chá estava quente,
mas suas mãos voltaram a ficar frias. O carro da senhora não teve falha nos freios, continuou seu Bento. A senhora foi fechada. Foi o que disseram todas as testemunhas que estavam no ponto de ônibus. Havia um carro escuro importado. Na época, por aqui, não era todo mundo que tinha um carro desses. Ele saiu na frente, cortou o caminho. O fusquinha da senhora rodopiou e bateu num poste. O carro escuro recuou e foi embora por uma viela. Não parou. Ninguém saiu do carro. E o Sérgio Lopes? Perguntou Dalva baixinho. O Sérgio Lopes, nesse momento, vinha do ponto de ônibus. Trabalhava numa oficina mecânica próxima. Voltava do turno. Era ainda jovem, uns 30 anos, talvez um pouco mais. Quando o carro derrapou, ele correu até ele sem pensar duas vezes. Quebrou o vidro. Até hoje, provavelmente, ele tem uma cicatriz no braço por isso. Chamou a ambulância. Sentou-se ao lado da senhora no asfalto sob a chuva até os médicos chegarem. Não soltou a bolsa da senhora das mãos. Ele mesmo me contou depois. A voz dele tremia, como a de um garoto. Dalva virou-se para a janela. No vidro batia outra vez uma chuva fina, como há 15 anos. Seu Bento ficou em silêncio, bebeu um gole de chá e continuou. E o seu futuro marido apareceu depois. Não vou dizer quantos minutos exatamente, mas com certeza foi depois da ambulância. Ninguém o viu se aproximar do carro, ninguém o viu retirando a senhora. Ele se aproximou já quando estavam os médicos ali. No momento em que colocavam a senhora na ambulância, ele estava do lado dizendo: "É minha namorada, estou com ela." Alguém da equipe médica me contou depois que se surpreendeu. Um noivo estranho, dizia, nem desgrenhado, nem com sangue, camisa limpa. Mas quem vai parar para reparar nesse momento? E o carro escuro? Perguntou Dalva. Aí é que está o mais interessante. Seu Bento pousou a xícara lentamente no pires. Por aqui, naqueles anos, carros importados escuros eram raríssimos. Um deles pertencia, ao que tudo indica, a um empresário local que tinha uma oficina mecânica. Não vou dizer o nome dele, não gosto de mencionar quem não está presente. Com esse homem, o seu marido fazia negócios naquela época. Não eram grandes, mas também não eram pequenos. Compras, revenda de peças de carro, alguma coisa assim. Eu investiguei na época, mas logo me deixaram claro que não era da minha conta. Ele se levantou, foi até o quarto e voltou com uma pequena fita cassete empoeirada, numa caixinha rachada. Colocou-a diante de Dalva. Aqui eu gravei uma entrevista com uma testemunha na época. Um rapaz jovem, eletricista, esperava o ônibus no ponto. Ele viu o carro escuro de relance. Não memorizou a placa, ficou assustado. Mas lembrou de duas coisas. Uma trinca na lanterna traseira direita, em forma de espinha de peixe, e um adesivo no vidro de trás. Não lembro exatamente o que, mas ele me descreveu com detalhes. Depois, disse ele, viu esse mesmo carro numa oficina e ficou paralisado. Achou que sabia de quem era, mas teve medo de fazer queixa. A mãe dele estava doente, ele não tinha emprego estável. Ele me disse claramente: "Seu Bento, me perdoe, não posso, vão me destruir." Prometi a ele que disfarçaria a voz para que ninguém o reconhecesse. Ele aceitou. Depois, mesmo assim, foi embora. Ouvi dizer que foi trabalhar numa construção lá para o norte. E a fita está com o senhor? Por que aguardou? Perguntou Dalva quase em sussurro. Porque, mesmo sendo um homem seco, ainda sou jornalista. Não gosto quando a verdade vai para o buraco. Tenho um armário inteiro de fitas com histórias diferentes. Mas essa eu guardei separadamente, porque eu vi o seu marido naquela época, no corredor do hospital. Ele contava aos seus parentes como tinha te resgatado. E eu olhava para ele e pensava: "Ah, não é esse o homem certo para ser seu herói, Dalva, não é esse." Mas o que eu podia fazer? Faltavam provas concretas. A testemunha desistiu. E seus familiares olhavam para ele com tanta admiração que eu só pioraria as coisas se me metesse. Por que o senhor foi guardar no arquivo? Por que não deu seguimento? Porque eu trabalhava num jornal grande na época e não era o chefe. E o chefe me disse diretamente: "Não se meta." E mais, Dalva, pouco tempo depois, aquele conhecido do seu marido, o dono do carro escuro, foi pressionado de outro lado.
A Receita encontrou alguma coisa. O Ministério Público investigou alguma coisa. Ele vendeu o carro rapidamente. Em algum lugar do interior ele acabou desaparecendo. E o Sérgio Lopes... O Sérgio Lopes ficou doente. Dalva levantou os olhos. Ficou doente. O coração dele falhou logo naquela mesma noite. A idade dele não era crítica, mas os nervos. Sob a chuva, no frio, na adrenalina, depois ainda a ligação para a ambulância, depois ainda horas no hospital, enquanto se agarrava por ele mesmo. De manhã, levaram-no com a pressão alta, ficou internado, recebeu alta, mas não voltou a trabalhar com toda a força. Depois demissão por redução de quadro, depois bicos, depois dívidas. A esposa o deixou, já não estava bem entre eles antes, e aquilo foi o fim. Falei com ele uma vez, depois. Ele me disse uma frase que ficou guardada na minha cabeça. Se essa mulher estiver vivendo, então não foi em vão eu ter me aproximado. Foi tudo o que ele guardou daquela noite para si. Não esperava agradecimento de ninguém, nem dinheiro. No quarto, fez-se silêncio. O relógio de parede tiquetaqueava. Atrás da parede, alguém ligara o rádio, baixinho. Não dava para entender as palavras. Dalva ficou sentada, com a cabeça baixa, olhando para as próprias mãos. A aliança parecia estranha, como se alguém a tivesse colocado em seu dedo enquanto ela dormia. O endereço, disse ela abafada. O endereço do Sérgio Lopes, o senhor tem? Seu Bento assentiu lentamente, foi até o quarto, demorou-se procurando numa gaveta da escrivaninha, depois voltou com um cartão amarelado, copiou o endereço numa folha limpa e a entregou a ela. Perto da ferrovia há uma casa antiga, particular. Mora sozinho lá, pelo que sei. Só, Dalva, por favor, não vá com acusações. Esse homem não merece acusação alguma, e não deve nada a ninguém para explicar. Não vou com acusações, disse Dalva. Vou com desculpas. Ela guardou a fita na bolsa, junto à cópia da notícia. Seu Bento a acompanhou até a porta, ficou parado na soleira, ajeitou o colete e disse baixinho. Sabe do que mais me alegro? De ter vivido para ver isso. Eu pensava que ia levar essa história para o túmulo. E olha aí como foi. Dalva só foi até Sérgio Lopes 2 dias depois. Não por covardia, mas porque precisava se preparar internamente. Naqueles 2 dias, andou pela casa como uma estranha, passou roupa, cozinhou feijão, ficou parada junto à janela. Vítor estava ocupado com seus assuntos, voltava tarde, não notava nada. E Dalva se pegava escutando cada passo dele e pensando, por que eu agradeci a esse homem por 15 anos? No dia em que ela finalmente se decidiu a ir até Sérgio, fazia frio e sol. Folhas amarelas rolavam pela calçada, como moedas. Dalva foi de ônibus até o último ponto. Depois andou bastante a pé ao longo dos trilhos. A casa ela não achou de imediato. Pequena, de um andar só, com uma cerca pintada, desbotada até ficar acinzentada. Junto ao portão latia um cachorro peludo na corrente, mas sem maldade, mais por costume. Na varanda estavam botas de chuva com barro seco e um balde virado. Dalva bateu no portão, depois mais uma vez, e do fundo do quintal veio uma voz masculina, calma. Já vou, não está trancado. Ele saiu da casa, jogando uma jaqueta de trabalho sobre os ombros. Alto, de porte firme, com os cabelos curtos já grisalhos nas têmporas e algumas rugas marcadas perto dos olhos. Rosto curtido pelo tempo, mãos grandes e fortes do trabalho manual. Dalva olhou nos olhos dele e, pela primeira vez em todos aqueles dias, sentiu que o reconhecia, não pelo rosto, mas por algo mais, aquele olhar calmo, cansado, sem rancor. Boa tarde, o senhor é o Sérgio, Sérgio Lopes? Sou Sérgio, respondeu ele com calma, afastando o cachorro com a mão. E a senhora? A senhora veio me ver? Meu nome é Dalva. Dalva, da época do acidente. Ele ficou em silêncio, depois assentiu muito brevemente. Entre. Sempre soube de alguma forma que um dia a senhora viria. Na casa de Sérgio estava quente e tinha cheiro de fogão a lenha. Tapetes no chão, gastos mas limpos. Na parede,
um relógio antigo de pêndulo. No batente da janela, 3 vasos de flor de maio. Em um deles já se abriam os primeiros botões. Na sala havia móveis simples, mas tudo arrumado. Ele a conduziu até a cozinha, afastou um banquinho, colocou diante dela uma caneca simples com a borda lascada, serviu chá de uma chaleira enegrecida. Depois sentou-se de frente para ela, colocou as mãos grandes sobre a mesa e ficou um bom tempo olhando para a mesa antes de falar. Eu não vi o seu rosto naquela noite, disse ele finalmente. Quer dizer, vi, claro, mas a senhora estava inconsciente. Tinha sangue no seu rosto. Só lembro dos seus olhos. Castanhos. E mais, desculpe a observação, a senhora usava um cachecol verde, com franjas. Esse cachecol, depois que a levaram, eu o encontrei no asfalto. Quis devolver, mas não sabia para quem. Ficou guardado em casa, no armário, uns 10 anos. Conte-me como foi, pediu Dalva. Só do jeito que o senhor lembra. Sérgio contou de forma simples, sem pressa, como se conta algo já há muito tempo superado. Como vinha do turno, como ouviu o impacto, como correu, como quebrou o vidro com o casaco enrolado no punho, como a arrastou para o asfalto porque temia que o carro pegasse fogo, como sustentou a cabeça dela no colo ali mesmo na estrada, sob a chuva fria, e dizia palavras bobas para que ela não fosse embora, como correu até um telefone próximo e discou o número de emergência com os dedos trêmulos, como... Depois voltou. Sentou ao lado dela, contava as respirações dela e temia que a qualquer momento fossem cessar. Eu pensei na época, disse ele olhando para a mesa, que se ela sobrevivesse, eu não pediria mais nada na vida. Dalva escutava, e as lágrimas corriam em silêncio, uma a uma, caindo no chá. Ela não as enxugava. Sérgio não a consolava. Apenas empurrou na direção dela o pão e um potinho de mel, como quem trata, casualmente, uma visita que veio tomar um chá. E depois apareceu ele, acrescentou Sérgio sem dizer o nome. Eu na época não entendi quem era. Vi só que era um homem aflito, assustado. Correu até a ambulância, começou a dizer que era o namorado, que estava com a senhora. Eu me afastei, porque já estava me sentindo mal. O coração disparava. Sentei na guia e fiquei ali até a ambulância partir. Depois, outra ambulância me levou. Do hospital, eu não fui para o trabalho. Fui para casa, descansar. E o carro? Perguntou Dalva baixinho. O senhor lembra do carro? Lembro, Sérgio assentiu. Carro escuro trinca na lanterna traseira em forma de espinha de peixe. Um adesivo no vidro oval. Depois vi esse carro num pátio de uma oficina mecânica na periferia. Quis fazer queixa, mas pessoas que sabiam das coisas me disseram baixinho. Não se meta. Eu, na época, já não tinha forças para discutir. Ele fez uma pausa. O chá na caneca de Dalva já estava frio. O relógio na parede tic-taqueava, marcando cada segundo separadamente. E então Sérgio disse aquela frase que depois ficaria com Dalva como a mais importante de todos os seus anos vividos. Dalva, a senhora não me deve nada, nem a mim, nem a aquele que depois te recolheu. A senhora também não deve a ele. Vida, se alguém a salvou, não é uma dívida. É simplesmente vida. Dalva chorou, já sem se conter. Sérgio não se levantou, não se aproximou, não pousou a mão no ombro dela, simplesmente ficou sentado na frente, grande, quieto, e olhou para ela com uma piedade humana tão simples como ela nunca tinha visto nos últimos 15 anos. Ela chorava por si mesma daquele dia, e pela menina que, naquela época, fora deixada no asfalto molhado, e a quem, durante 15 anos, fizeram crer que devia algo por isso. Quando Dalva finalmente levantou a cabeça, já começava a escurecer fora. Sérgio foi até a janela, fechou a cortina, ligou a lâmpada fraca da cozinha. A luz caiu sobre a borda lascada da caneca dela e sobre o pão com mel que ela não tinha tocado. Eu vou indo, disse ela. Obrigada. Eu volto. Pode? Pode vir, respondeu Sérgio. Só não venha para agradecer. Venha assim como gente. Dalva saiu pelo portão, andou alguns passos ao longo dos trilhos e parou. Na bolsa estavam a cópia da notícia,
a fita cassete. E agora, pela primeira vez em 15 anos, Dalva sentiu que por dentro estava vazia. E aquele vazio era leve. Havia saído dela uma pedra, aquela mesma pedra que lhe penduraram no pescoço, ainda no quarto de hospital, com palavras alheias e uma mentira alheia. Dalva voltou para casa já no escuro. Na escada do prédio, só uma lâmpada estava acesa, fraca, piscando. Do apartamento vizinho vinham sons de televisão. Alguém assistia ao noticiário da noite, o locutor falava sobre cotação de moeda. Dalva abriu a porta com sua chave e ficou parada no corredor por 1 minuto sem tirar o casaco. No apartamento havia cheiro de peixe frito e de bebida alcoólica. Vitor estava em casa. Ele estava sentado na cozinha. Diante dele, na mesa, havia uma garrafa aberta, uma taça e um prato com batatas fritas requentadas. Quando Dalva entrou, ele nem virou a cabeça, só largou por sobre o ombro. Ah, chegou. Já estava pensando que tinha me esquecido completamente. Por que bibliotecas você anda visitando até a noite? Dalva tirou lentamente o casaco, pendurou-o, aproximou-se da mesa, afastou um banquinho e sentou-se de frente para o marido. Colocou a bolsa ao lado, no chão. Vitor olhou para ela, estreitou os olhos, bebeu um gole da taça. Por que está calada? Aconteceu alguma coisa? Ou está com raiva de novo? Pelo amor de Deus, mulher, você nem lembra a quem deve a vida. Eu aqui o dia inteiro me virando sozinho. Dalva não respondeu. Inclinou-se em silêncio para a bolsa. Tirou a pasta. Colocou-a na mesa exatamente entre ela e a taça do marido. Abriu. Por cima estava a cópia da notícia, a mesma. Embaixo, a fita cassete na caixinha rachada e uma folha separada com o endereço copiado à mão. Que é isso? Vitor riu sem se mover. Leia, disse Dalva. A voz era firme, estranha, até para ela mesma. Ele estendeu a mão sem pressa, virou a cópia para si, inclinou-se. Dalva via os olhos dele correndo pelas linhas. No início, indiferente, depois congelaram, depois voltaram correndo para a primeira linha. E mais uma vez, e outra. O rosto dele foi ficando lentamente cinza, como massa de calafetar numa janela velha. Que besteira é essa? Soltou ele finalmente, tentando rir. Umas notícias qualquer. Algum Lopes. Jornalista sempre escreve tudo errado. Naquela época, escreveram um monte de coisa. Eu já tinha até esquecido. Você não esqueceu, disse Dalva baixinho. Você lembra de cada palavra. Você teve medo dessas palavras por 15 anos. Vitor bateu a mão na mesa. A taça pulou. As batatas escorregaram para a beira do prato. Você está insinuando o quê? A voz dele subiu. Você está em juízo perfeito? O que você foi inventar agora e ainda quer cobrir o próprio marido de lama? Eu te tirei do carro. Eu chamei a ambulância. Eu fiquei sentado ao seu lado no hospital todos os dias. No hospital você estava, concordou Dalva. No hospital você estava. Mas quem me tirou do carro foi outro homem. E a ambulância também foi ele quem chamou. E você apareceu depois, quando já estavam me carregando. E ao volante daquele carro escuro que me fechou, não estava um desconhecido qualquer. Tenho certeza de que era você. O carro não era seu. O seu, naquele dia, você tinha deixado na oficina para conserto. Lembra? Vitor empalideceu mais ainda. Abriu a boca, fechou e esfregou o pescoço. Onde você foi inventar essas histórias? Quem te contou isso? Dalva tirou a fita, colocou diante dele. Aqui está a voz da testemunha. Um rapaz jovem, do ponto de ônibus. Ele viu o carro. Lembrou a trinca na lanterna traseira em forma de espinha de peixe e o adesivo no vidro. Depois ele descobriu de quem era o carro e onde ficava estacionado. Naquele seu conhecido da oficina mecânica. Vocês faziam negócios juntos naquela época. E o seu carro estava no concerto bem naquele dia. Não é coincidência. Ele não é testemunha de nada. É um bêbado qualquer. Vitor levantou ainda mais a voz, olhou para a porta, como se alguém pudesse ouvir. Dalva, você está se escutando? Você ficou completamente fora de si na velhice. Que lanterna, que adesivo. Já se passaram 15 anos. Se passaram 15 anos,
confirmou Dalva. E eu os vivi, te considerando meu salvador. Todos os dias considerei, toda vez que você me jogava na cara, se não fosse por mim. Toda vez que você contava nas reuniões de família como tinha quebrado o vidro e sustentado minha cabeça. E sustentei mesmo. Vitor se levantou, apoiando os punhos na mesa. Eu te carreguei para fora do carro? Você me deu a mão no hospital, disse Dalva. Isso é verdade. Trouxe remédio. Isso também é verdade. E por isso talvez obrigada. Mas quem me tirou do carro foi Sérgio Lopes. E a ambulância foi ele que chamou. E depois ele mesmo ficou doente, porque o coração não resistiu e a vida dele foi pelo buraco. E você, nesse tempo, no corredor do hospital, contava aos meus parentes que herói você era, recebia gratidão deles, aceitava xícaras de chá, doces, abraços. E nunca, nunca, Vitor, você falou o nome de quem realmente me resgatou, porque você não só tinha medo de admitir que estava ao volante, você queria ser o benfeitor. Vitor, com um movimento brusco, derrubou a taça da mesa. Ela bateu no chão, não quebrou, rolou debaixo da geladeira. As batatas escorregaram para a toalha. Você mesma achou um benfeitor para você, esse mendigo qualquer. Ele te deixaria na miséria. Fui eu que te dei um teto. Fui eu que cuidei de você todos esses anos, quando você ainda nem andava sem bengala. Quem precisava de você depois daquele acidente? Pense bem, eu te tomei como esposa, quase aleijada, e você vem com fitas cassete. Dalva recolheu calmamente os papéis de volta à pasta. Fechou, pousou a mão por cima. Quase aleijada, repetiu ela lentamente. Você ficou 15 anos repetindo isso na cabeça, que me tomou por pena, e me fazia lembrar disso todos os dias. E acontece que você me tomou por medo, para que eu não contasse nada a ninguém, para que eu fosse sua, dócil, culpada. Vitor agarrou a pasta, tentou puxá-la para si. Dalva não retirou a mão. Os dois ficaram 1 minuto se olhando por sobre a mesa. Depois, Vitor soltou, afastou-se, praguejou baixinho e foi para o quarto. Bateu a porta. Dalva ouviu o guarda-roupa rangendo lá dentro. Depois a mola do sofá-cama chiou. Ela ficou ainda um pouco sentada à mesa, ajeitou a toalha, recolheu a taça do chão, depois se levantou, lavou calmamente a louça, fez um chá novo para si e, pela primeira vez em muitas noites, tomou-o sem pressa, olhando pela janela escura. De manhã, Dalva tomou o telefone e ligou para a irmã. Lúcia, venha hoje. E chame o Geraldo também. E a Alice, se puder. Não pergunte. Só venham. A irmã tentou indagar alguma coisa. Suspirou. Perguntou se Dalva estava doente. Dalva repetiu 2 vezes. Venham, e desligou. Por volta das 2 da tarde, reuniram-se todos na cozinha. Lúcia, corpulenta, com as bochechas vermelhas de frio, num lenço na cabeça. Geraldo, o primo, robusto, calmo, com um suéter por sobre a camisa, acostumado, na família, a resolver qualquer assunto. Alice, a sobrinha magrinha de calça jeans e jaqueta acolchoada, sentou-se um pouco afastada, percebendo logo que a conversa não seria infantil. Vitor ficou de pé junto ao fogão, com os braços cruzados, com um meio sorriso irônico. Visivelmente, tinha se preparado durante a noite. Estava certo de que Dalva seria agora colocada em juízo por todos. Dalva esperou que todos se acomodassem, serviu chá diante deles e colocou na mesa a mesma pasta. Eu tenho algo a contar e a mostrar a todos vocês. Por favor, escutem-me em silêncio até o fim. Depois vocês falam. Lúcia franziu a testa. Geraldo assentiu, cruzou as mãos sobre a barriga. Alice inclinou-se um pouco para a frente. Dalva contou sobre a biblioteca, sobre a notícia, sobre seu Bento, sobre o carro estranho e o fusquinha quebrado de Vitor naquele dia, sobre a trinca na lanterna, sobre o adesivo no vidro, sobre Sérgio Lopes, que nenhum deles jamais conhecera, apesar de ter sido exatamente ele quem sustentara a cabeça dela no asfalto molhado. Falava baixo, calma, sem lágrimas. Para isso, já não lhe restavam mais lágrimas. Depois tirou da bolsa um pequeno gravador, que pedira ao vizinho na véspera, colocou a fita e apertou o botão. Do alto-falante, por entre o chiado, veio uma voz jovem,
um pouco rouca, assustada. O rapaz contava sobre o carro importado escuro, sobre a lanterna, sobre o adesivo, sobre como o carro recuou e foi embora por uma viela. A voz era antiga, gravada em fita, falhava de vez em quando. Na cozinha fez-se um silêncio tal que se ouvia a água gotejando da torneira. Vítor, no começo, se mantinha firme. No rosto ainda havia aquele meio sorriso, mas quando a voz da testemunha mencionou o nome daquela mesma oficina na periferia, Vítor virou-se para a janela, ergueu a taça, baixou-a. Dalva viu isso. Quando a fita acabou, Lúcia soluçou, enxugou os olhos com a ponta do lenço. Dalva, o que você está dizendo? Vítor, fala alguma coisa. Diz que isso tudo é mentira. Fala, Vítor. Vítor abriu a boca. Isso é uma montagem, disse ele com a voz rouca. Isso é alguma gravação velha remontada. Quem precisar monta qualquer fita. Eu estive naquele acidente, eu estava lá. Eu atirei de lá, eu estive no hospital. No hospital você estava, assentiu Dalva. No hospital você estava. Mas na estrada, junto ao carro destruído, ninguém te viu antes da chegada da ambulância. Ninguém. Geraldo se levantou lentamente. Pesado, apoiando-se na mesa, aproximou-se de Vítor sem levantar a voz, sem gesticular. Apenas parou diante dele, a meio passo, e perguntou, curto, de homem para homem. Vítor, naquela noite, você estava ao volante do carro de outra pessoa? Sim ou não? Vítor olhou para Dalva, para Lúcia, para Alice, para Geraldo. Abriu a boca para dizer alguma coisa. Não disse nada, fechou-a, baixou os olhos e se virou. Esse silêncio foi suficiente. Lúcia chorou já em voz alta, apertando o lenço contra o rosto. Alice, pálida, levantou-se em silêncio, aproximou-se de Dalva por atrás e a abraçou pelos ombros. Não disse nada. Apenas pousou a cabeça no ombro de Dalva. Geraldo ainda ficou parado diante de Vítor. Depois se virou pesadamente, aproximou-se da irmã, sentou-se ao lado dela. Dalva, perdoa a todos nós. Te enchemos o saco durante 15 anos, dizendo o quanto ele era de ouro. Toda a família. A sua mãe descanse em paz. Foi para o outro mundo acreditando nisso, perdoa. Vítor tentou dizer algo sobre ingratidão, sobre como ele tinha dedicado os melhores anos a ela. Geraldo virou a cabeça em sua direção e Vítor calou-se. Naquela mesma noite, Dalva arrumou as coisas dele em 2 malas grandes. Calmamente, sem gritar, suéteres, camisas, lâmina de barbear, chinelos, a caneca com a borda lascada. Colocou-as junto à porta. Vítor, a princípio, riu. Você está falando a sério? Para onde você está me expulsando? Eu estou registrado aqui. Dalva respondeu calmamente que aquele apartamento tinha vindo da mãe dela. Ele nunca tinha sido registrado ali, e morar com ela sob o mesmo teto não moraria mais. Vítor passou do riso para a súplica, sentou-se num banquinho no corredor, agarrou a mão dela e começou a enumerar. O hospital, os remédios, como ele a carregara nos braços até o banheiro no começo, como a alimentara com a colher, como comprara maçãs para ela. Os melhores anos, dizia ele, os melhores anos da minha vida eu dediquei a você. Dalva retirou suavemente a mão, ficou ali parada, olhou para ele de cima para baixo e disse apenas uma coisa. Vítor, você não me salvou. Você passou 15 anos salvando sua própria lenda, e eu não vou mais ser cúmplice disso. 3 dias depois, ela deu entrada no pedido de divórcio. Em uma semana, todo o círculo de conhecidos já sabia. Alguns acreditaram, outros faziam um gesto de loucura com o dedo na cabeça, outros diziam, pois é, Dalva, quem diria, nós pensávamos. Geraldo e Lúcia, eles mesmos, foram visitar os parentes e contaram a verdade baixinho, sem detalhes, sem cópias. Mas o suficiente para que aqueles que durante anos batiam no ombro de Vítor parassem de telefonar para ele. Alguns conhecidos antigos, ao encontrá-lo, agora desviavam o olhar. Alguns cruzavam para o outro lado da rua. Vítor se mudou para o velho apartamento dos pais na periferia, para a casa de uma tia distante, e andava pelo quintal, sombrio, envelhecido 10 anos num único mês.
O mais difícil para ele não era a perda da casa, nem os papéis, nem os requerimentos. O mais difícil era ter deixado de ser agradecido. Durante 15 anos, ele vivera daquela gratidão como do calor de um radiador. Acostumara-se a que, quando entrava num cômodo, todos sorrissem, que serviam a ele primeiro, que falavam dele como homem de ouro. E agora ele entrava no quintal, e as velhinhas no banco se calavam, e depois, quando ele se afastava, comentavam baixinho entre si e sacudiam a cabeça. Dalva, nesse tempo, pela primeira vez em muitos anos, dormia sem nenhuma pedra sobre o peito. Em casa estava silencioso. Na cozinha já não tinha mais o cheiro dos cigarros dele. A caneca com a borda lascada fora junto com ele, na mala. Ao anoitecer, Dalva sentava junto à janela, tomava chá e olhava as luzes do quintal. Às vezes, vinham lágrimas, mas eram outras lágrimas, não aquelas que ela engolia durante 15 anos. Eram lágrimas limpas, como a chuva depois de uma longa seca. Uma semana após o divórcio, Dalva foi novamente até Sérgio. Não em busca de verdade. Verdade ela já tinha de sobra. Não em busca de lágrimas. Suas lágrimas ela já deixara na cozinha dele, na vez anterior. Apenas queria dizer obrigada, de forma simples, sem testemunhas, sem pastas e fitas. A manhã estava seca, clara, com aquele vento especial de outono que tem cheiro de fumaça e de folhas caídas. Dalva levou consigo um pote de doce de framboesa de sua despensa, pastéis de couve feitos em casa, embrulhados numa toalha limpa, e foi de ônibus até o último ponto. Andou ao longo dos trilhos e, pela primeira vez em muito tempo, se pegou ouvindo o ranger dos próprios passos, sem pensar que alguém a esperava para repreendê-la. Sérgio estava no quintal, ajeitando o portão com um martelo, sem pressa, pregando uma tábua que tinha saído do lugar. Ao vê-la, esticou-se, limpou as mãos na calça. — A senhora voltou, então? — Voltei, sorriu Dalva. Trouxe doce e pastéis. — Não recuse, vou ficar chateada. Ele se mostrou um pouco constrangido. Pegou o embrulho dela, levou-a para dentro de casa. Na cozinha de Sérgio, tudo estava como na vez anterior. Os tapetes, o relógio de pêndulo, a flor de maio no batente da janela, que agora já tinha aberto 2 primeiros botões delicados. Dalva sentou-se à mesa como se já estivesse sentada ali não pela segunda vez, mas pela 100ª. Sérgio colocou a chaleira no fogo, dispôs os pastéis num prato. — Sérgio, disse Dalva, eu quero falar com o senhor. Mas de outro jeito. — Como assim de outro jeito? Ele sorriu num canto dos lábios. — Sem dívidas, sem peso. Só para que o senhor saiba, eu estou viva. E estou viva graças ao senhor. E também sei que depois daquela noite, tudo desmoronou na sua vida. Trabalho, papéis. Eu sei. O seu Bento me contou. Eu não tenho o direito de corrigir isso, mas pelo menos tentar posso. Sérgio sacudiu a cabeça. — Dalva, não precisa, eu já me acostumei. O que foi, foi. E eu não me acostumei, respondeu ela com calma. Tenho uma sobrinha, a Alice. Ela tem uma colega de classe. A mãe da colega é advogada. Boa, dizem, competente. Já falei com ela. De graça, claro, ela não vai pegar o caso, mas vai cobrar dentro do possível. Vamos juntar os documentos do senhor. Carteira de trabalho, registros antigos, para ver se há algum período de contribuição que nunca foi corretamente lançado no INSS. Se for o caso, dá para pedir uma revisão e corrigir o valor da aposentadoria. Sérgio ficou em silêncio por um bom tempo. Olhando para a xícara, depois disse baixinho. Eu aceito. Só não por dinheiro. Porque não fique parecendo que eu fiquei calado a vida inteira por nada. Por isso mesmo eu também quero, assentiu Dalva. Foi assim que começou aquilo que, no início, era apenas um assunto. Viagens ao arquivo, filas em repartições, velhos atestados em papel amarelado e fino, selos, carimbos que precisavam ser buscados em diferentes instituições. A advogada, uma mulher de meia-idade de cabelo curto chamada Natália, mostrou-se competente e dedicada. Ela fazia listas do que Sérgio precisava reunir,
e Dalva, metodicamente, ia com ele atrás de cada papel. Sérgio, a princípio, ficava acanhado. Uma mulher o conduzindo pelas repartições como uma criança. Depois deixou de se acanhar. Entendeu que, para ela, aquilo não era um favor, que ela mesma precisava daquilo. Entre uma coisa e outra, começaram a conversar sobre coisas simples. Sobre como a flor de maio cresce melhor se regada com pouca frequência, mas em pequenas quantidades. Sobre qual pão era melhor, o escuro ou o de farelo. Sobre o cachorro dele na corrente, chamado Castanha, porque filhote era redondo e marrom. Sérgio contou que há muito tempo tocava sanfona, mas depois as mãos do trabalho pesado ficaram rígidas nos dedos e ele desistiu. Dalva contou que na juventude gostava de cantar num grupo amador e que uma das músicas sempre saía melhor que as outras nela. Sérgio pediu que ela cantasse. Ela riu e disse que, na sua idade, já não cantava mais, mas mesmo assim, baixinho, cantarolou algumas linhas olhando pela janela. Sérgio escutava e sorria, no bigode que ele não tinha. Pouco a pouco, as viagens ao arquivo deram lugar a outros pretextos. Sérgio trouxe um saco de laranjas do próprio pomar, pequenas, um pouco ácidas, mas com um aroma surpreendente, daquelas boas para a compota. Apareceu, olhou para a estante rangente da cozinha dela, pediu um martelo. Em 20 minutos a estante estava como nova. Arrumou a fechadura da porta que rangia havia anos. Trouxe conservas de uma vizinha que fazia doce de goiaba. Não pedia nada em troca, não insinuava nada, não demorava, ia embora calmamente, dizia: "Bom, eu vou indo, não precisa me acompanhar." E ia para a parada de ônibus, um pouco curvado sob o vento de outono. Dalva se pegava esperando a chegada dele. Não como se espera uma visita para uma festa, mas como se espera um bom tempo, sem palavras, sem preparação. Simplesmente ficava mais tranquila no peito quando sabia que naquele dia ele apareceria. A advogada Natália, em 2 meses, fez o que Sérgio mesmo não conseguira fazer em 15 anos. Reuniu os documentos que comprovavam o tempo de trabalho dele nas empresas antigas, identificou um período de contribuição que nunca tinha sido devidamente averbado no INSS e deu entrada num pedido administrativo de revisão do tempo de contribuição. Um dia, Sérgio chegou à casa de Dalva com um envelope nas mãos, abriu-o na cozinha, na presença dela, sem nenhuma introdução. Dentro, havia uma carta do INSS confirmando a correção do tempo de contribuição e o recálculo da aposentadoria, um acréscimo pequeno, mas justo. Sérgio olhou longamente para aquele papel, depois disse baixinho: "A questão nem é o dinheiro. A questão é que, pela primeira vez, fui escutado." Dalva serviu-lhe chá fresco e simplesmente pousou a palma da mão sobre a mão dele. Assim ficaram sentados, 2 mãos secas, com rachaduras, já não jovens, uma sobre a outra. Alice, nesse tempo, ia mais frequentemente à casa de Dalva do que antes. Vinha com os cadernos, fazia o dever de casa na cozinha, conversava sobre a escola. Sérgio, no início, ela tinha vergonha dele. Depois se acostumou. Uma vez, ao vê-lo arrumando a fiação na casa de Dalva, Alice largou os livros didáticos e começou a ajudar, segurando a lanterna, passando a chave de fenda. A partir daí, criaram um pequeno costume próprio. Todo domingo, Sérgio arrumava alguma coisa, e Alice era a chefe de obra. Lúcia, no início, se surpreendia. Depois, vendo como a menina se iluminava, parou de se surpreender. E uma vez, perto do fim do ano, enquanto arrumava a mesa na casa de Dalva, disse baixinho à irmã: "Me perdoa de novo. Só agora estou entendendo como você vivia naquele tempo e como você vive agora. São 2 casas diferentes." Uma vez, no começo do outono, Dalva voltou à biblioteca. No balcão de Dona Antônia estava um vaso com 3 crisântemos, branco, rosa e bordô escuro. Os últimos, provavelmente, alguém trouxera de doação. "Dona Antônia, eu queria mais uma cópia daquela notícia." "Pode ser?" A velha bibliotecária olhou para ela atentamente por sobre os óculos na corrente. "Mas eu já fiz uma para você, Dalva. Você perdeu?" "Não perdi.
Esta eu vou guardar comigo. E a segunda preciso para que o verdadeiro Salvador também tenha a dele, que fique guardada na casa dele, que ele saiba que o ato dele não foi em vão, que existe também um papel sobre ele. Dona Antônia assentiu em silêncio, foi até a copiadora, voltou com uma folha quentinha, estendeu-a a Dalva e, ainda segurando-a no ar, disse baixinho: Estou feliz por você. Você ficou diferente. Antes você andava como se levasse uma carga nas costas. Agora vejo que seus ombros se ergueram. Dalva tomou a folha, dobrou-a com cuidado, guardou na bolsa. Na rua sentiu o frio chegar, e no ar flutuava uma garoa fina e gelada que mal chegava a tocar o chão. Junto à saída, encostado num poste de iluminação, estava Sérgio. Na mão, ele tinha um buquê de margaridas de outono, simples, brancas e amarelo escuras, amarradas com um cordel fino. Eu passava por aqui, disse ele um pouco constrangido. Pensei que você ia sair e ia ficar com frio. Resolvi esperar. Dalva olhou para as flores, depois para ele, e pela primeira vez naquela noite, permitiu-se não conter o sorriso. Sérgio, você ficou aqui de propósito esperando. E se foi de propósito? Respondeu ele com calma. O que tem agora? Ela pegou o buquê, passou o dedo por uma pétala fria, depois, sem dizer mais nada, tirou da bolsa o papel dobrado e o estendeu a ele. Toma, é sobre você. Que fique agora na sua casa, não só na minha. Sérgio desdobrou o papel, aproximou-o dos olhos, leu a primeira linha. O rosto dele não mudou. Ele já sabia, há muito, o que estava escrito naquela notícia. Mas algo em seus ombros estremeceu. Ele dobrou cuidadosamente o papel de novo. Guardou-o no bolso interno do casaco, mais perto do peito. Obrigado, disse ele em voz baixa. Obrigado a você, Dalva. Eles caminharam juntos pela rua, passando pela padaria, pela banca, pela papelaria onde ela fizera aquela ligação tempo atrás. A garoa fina continuava a cair leve, e na luz dos postes parecia que o próprio ar flutuava. Dalva passou o braço pelo de Sérgio simplesmente, como se dá o braço a alguém que se conhece há muito tempo, com quem já se andou 100 vezes. Ele não estremeceu, não se afastou. Apenas ajustou um pouco o cotovelo para que fosse mais confortável para ela. No fim do inverno, Sérgio se mudou para a casa de Dalva, sem mudança ruidosa, sem casamento, sem palavras grandiosas. Levou primeiro uma mala com roupas, depois as ferramentas, depois 2 vasos de flor de maio. Castanha, o cachorro, ficou morando com o vizinho, porque no apartamento ficaria apertado para ele, e Sérgio ia visitá-lo uma vez por semana. Na cozinha de Dalva, apareceu uma chaleira nova. Sérgio, ao ver a antiga com a lasca, comprou outra em silêncio, esmaltada, de bolinhas azuis. No batente da janela, em vez de espaço vazio, agora ficavam 3 vasos. E no inverno, a flor de maio florescia tão densamente que a vizinha vinha admirá-la. Nos fins de semana, eles iam ao parque com Sérgio, davam comida aos pombos junto ao lago, sentavam-se num banco e ficavam em silêncio. Não um silêncio pesado, como antes com Vítor, mas um silêncio leve, em que não era preciso explicar nada. Uma vez por mês, Dalva passava na biblioteca para ver Dona Antônia. Tomavam chá juntas nos fundos da biblioteca e a velha bibliotecária sempre repetia a mesma frase. Que bom que você o encontrou, Dalva. Que bom que você encontrou. Vítor. Dalva encontrou por acaso uma vez no mercado. Ele tinha envelhecido muito. Andava de ombros caídos num casaco surrado, levando numa sacola de rede 2 batatas e um maço de cigarros. Ao vê-la parou, olhou-a longamente, pesadamente. Quis dizer algo, talvez de novo sobre os melhores anos. Dalva passou calmamente por ele. Não se vingou. Simplesmente já não havia mais nada a dizer. Às vezes, à noite, depois de fazer o chá, Dalva sentava junto à janela ao lado de Sérgio e pensava em que grande volta a vida tinha feito para devolver-lhe aquele que, uma vez, já tinha estendido a mão para ela. Durante 15 anos, ela vivera atrás de uma muralha de pedra, acreditando que aquilo era uma fortaleza.
E acontecia que aquela muralha não fora construída de pedra, mas de mentiras alheias. Que o verdadeiro calor, a verdadeira paz, a verdadeira gratidão a esperavam não de trás daquela muralha, mas ao lado de um homem tranquilo, que uma vez, sob a chuva fria de outono, sentara-se no asfalto, sustentara a cabeça dela no colo e pedira baixinho que ela não fosse embora. Vítor quis ser herói à custa de outro, e nisso ele mesmo se perdeu. E Sérgio, durante 15 anos, ficou calado, não pediu nada a ninguém. E nesse seu silêncio permaneceu exatamente como fora naquela noite. Simplesmente um homem que não passou de longe. Às vezes Dalva tomava nas mãos aquela primeira cópia da notícia, a que guardava na gaveta de cima da cômoda. Relia a primeira linha e a cada vez agradecia baixinho, não a Vítor, não ao destino, nem mesmo a Sérgio. Agradecia a si mesma, por naquela manhã cinzenta e amena, ter ido até a biblioteca e não ter tido medo de ler até o fim. Se gostaram, se inscrevam no canal e deixem seu like. Para vocês é um gesto simples, mas para nós faz toda a diferença.